A paz do Senhor, amados, sempre com muita alegria que eu tenho esse privilégio de participar, né, do culto, nesta quarta, culto de comunhão, culto da família, e que Deus abençoe a Igreja de Jerusalém, abençoe a Igreja dele sobre a face da terra e que ele nos ensine mais um pouquinho a respeito da sua palavra nesta noite, para todos nós. Amém? Eu gostaria de ler uma porção da palavra do Senhor que está no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10, que diz assim, vou ler bem rapidinho, mas acompanhem essa leitura. É um texto bem conhecido nosso. O sonho de Jacó em Betel. Diz assim a palavra: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, ao lado dele, nesse sonho, ao lado de Jacó, nesse sonho estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, e para o leste, e para o norte, e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo e deu o nome de Betel. Betel é casa do Senhor, casa de Deus. Àquele lugar ele deu esse nome, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. É uma passagem bem conhecida nossa, esta. De Gênesis, né, nesse capítulo 28, e nós vemos aqui, como nós lemos, né, vemos aqui Deus falando de família e falando de descendência. Então, amados, assim, no meu coração, né, o que vem é que nós precisamos ensinar os valores do reino de Deus para nossa descendência, para nossa família, e sermos referência para o mundo, porque o mundo nos observa. Nós vemos nesse texto, né, esse texto falando de família e de descendência. Deus dizendo em sonho para Jacó: Sou o Deus de Abraão e de Isaque, né? O vô de Jacó e o pai de Jacó. Ainda que eu não seja o seu Deus, você me conhece por causa do seu avô e do seu pai. É isso que Deus estava dizendo no sonho para ele. Eu sou o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Mas ele ainda não era o Deus de Jacó, porque nós precisamos ter experiências com Deus para
reconhecer que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso provedor. Se nós voltarmos para o capítulo 14 aqui de Gênesis, no versículo 20 nós vamos ver que Abraão, né, o avô de Jacó, chamado de o pai da fé, entregava nesse capítulo o dízimo para Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né, onde a Bíblia ela vai falar pela primeira vez sobre dízimo. Eu não estou falando exatamente sobre dízimo, mas serve também para nós como uma mensagem sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, da origem dele, né? Nós cremos que Isaac, né, o filho de Abraão e o pai de Jacó, ele não somente viu o exemplo do seu pai, né, obedecendo a Deus, entregando o dízimo, né, mas ele viveu pela fé que ele aprendeu com o seu pai Abraão, que não titubeou, Abraão não titubeou em ofertar Isaac a Deus quando Deus o pediu para Abraão, né? E pediu Isaac, né? E Isaac pôde ver, porque ele já era mocinho ali, ele pôde ver a provisão de Deus, né? O Deus provedor, porque na hora que o seu pai ia imolá-lo, né, Deus enviou um cordeiro que estava preso aos arbustos para ser oferecido no lugar de Isaac, né? Assim, amados, Isaac era um pai que ensinou para Jacó e todos os seus filhos, ele teve 12, né? No caminho que ele andou por toda a sua vida, dando exemplos de fé, dando exemplos de obediência a Deus. E isso nós devemos fazer com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa herança, com a nossa família. Elas precisam ver em nós que somos obedientes a Deus, que confiamos em Deus. Essa geração precisa ver isso em nós. E aqui eu quero ressaltar essa experiência de Jacó, né, filho de Isaac, em relação à entrega do dízimo também, né? Certamente, Jacó viu seu pai Isaac entregando o dízimo, porque isso era da geração Abraão, Isaac e Jacó, né? E ele sabia do temor e da confiança que seu pai tinha em relação a Deus. E nesse momento da sua vida, Jacó aqui, ele precisou sair da sua casa, né, da casa de seu pai, para não ser morto pelo seu irmão Esaú. Porque Jacó havia enganado Esaú, seu irmão, né, e pegou a bênção da primogenitura, e o irmão dele estava enfurecido, queria matá-lo, né? E ele pôde então reconhecer aqui, quando ele fugiu da sua casa e que estava aqui nesse lugar, ele pôde reconhecer que ele dependia completamente de Deus. O Deus do seu avô e o Deus do seu pai, mas que talvez ainda não fosse o seu Deus. E esse Deus, né, que falou com ele em sonho, né, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac, eu darei a você, né, fez promessas aqui para ele, né, falando com ele em sonho, no momento de dificuldade. É o Deus que nós devemos ensinar a nossa descendência a conhecer, a amar e a confiar. Não somente a nossa descendência, mas a todos aqueles que estiverem em nosso caminho, que estiverem ao nosso redor, precisam conhecer, precisam saber, né, que nós confiamos nesse Deus único, poderoso, que nos ama com amor imensurável. A nossa descendência precisa ver, principalmente a nossa descendência, né, nossos filhos, netos, nossos queridos, né? Principalmente a nossa descendência precisa ver o nosso exemplo, para que, ainda que não tenha convicção plena que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, no momento, né, certo de suas vidas, elas venham a reconhecer que Ele está, né, com elas, né, com a nossa descendência, com os nossos filhos, com os nossos netos, mesmo que não saibam, porque Deus é fiel à sua palavra e abençoa a família, nossa família, de geração em geração. E isto a família, não todas, abençoa de geração em geração a família que teme ao Senhor. Até 1000 gerações, é assim que está escrito na palavra lá em Deuteronômio.
Eu abençoarei até 1000 gerações aqueles que me temem. Então, naquele momento que Jacó acordou do sonho, ele reconheceu o Deus de seu pai, né? O Deus do seu avô, como o seu Deus. E ele fez um voto de entregar o dízimo de tudo quanto o Senhor lhe desse. Aliás, no versículo 20, ele diz assim, 20, então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Aqui ele estava dizendo, o Senhor será o meu Deus, não somente o Deus do meu pai, o Deus do meu avô. Então, meus amados, não deixe de ensinar os seus filhos, seus netos, não deixe de ensinar aqueles que estão ao seu redor, onde você estiver, não deixe de ensinar no seu trabalho, na escola, onde você estiver, não deixe de ensinar, principalmente os seus filhos, vocês que têm crianças ainda pequenas, né? Não deixe de ensiná-los no caminho em que eles devem andar. Enquanto você anda com Deus, confiando em Deus, você mostra para o seu filho o seu exemplo, né? O nosso exemplo, né? E eles serão abençoados para sempre, porque essa é a promessa de Deus para nós. Em Provérbios 22, 6, nós temos essa promessa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Jacó podia nem estar aí, né, com nada. Ele queria a bênção, ele queria ser abençoado, porque ele queria ser o primogênito, receber a herança do pai, etc. Mas, de repente, Deus não era o Deus dele. Deus era o Deus, né, do pai de Abraão, era o Deus de Isaac, o seu pai. Mas ele passou a ser o seu Deus aqui no momento da dificuldade, porque ele havia sido inculcado na cabeça dele a respeito do Deus único e poderoso, do Deus todo, né, poderoso, do Deus em quem o seu avô, seu pai confiava. Isso havia sido ensinado para ele. Então, no momento de dificuldade, ele se lembrou dos seus ensinamentos, dos ensinamentos recebidos, né? E pôde ter essa experiência tão tremenda com Deus. E certamente o Senhor não deixará faltar, amados, nada que nós precisamos. Comida, roupa, como Jacó disse. E ainda nos prosperará em tudo, se o amarmos, se confiarmos e se obedecermos em nossa caminhada. Incluindo a obediência quanto à entrega dos dízimos. Não vamos fugir disso também aqui, não. Né? Jacó disse, de tudo, né, quanto o Senhor me der, ó, no 21, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Né? E fazendo essa entrega, certamente o Senhor não vai nos deixar faltar nada, e vai nos dar muito além do que nós pedimos ou pensamos, porque essa é a promessa dele contida na palavra dele para nós. Fica aqui então essa mensagem que nós devemos ser e ensinar os valores do ser fiéis ao Senhor e ensinar os valores do reino de Deus para nossa descendência, para nossa família, para todos quantos estiverem ao nosso redor. Amém, amados? Nós vamos orar nesse momento e dar a benção. Pai amado, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra que lemos nesta noite, e que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas vivas, fiéis da obediência, do nosso amor por Ti, da nossa confiança no Senhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos que nos virem, nos reconhecerem como pertencentes ao Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor prepare a Tua igreja para a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus, que sejamos testemunhas para o mundo de que o Senhor é o nosso Deus, e de que confiamos, de que obedecemos, e que sejamos assim,
testemunhas e que daqui para frente, Senhor, até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus, todos quantos nos virem nos reconheçam que pertencemos ao Senhor. Abençoa a tua igreja, o teu povo e continua nos ensinando, Pai, cada dia e fazendo de nós testemunhas vivas do teu reino, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por tudo. Te pedimos nesse instante que o Senhor abençoe a tua igreja, a Jerusalém, com saúde, com paz, para os seus pastores, para os seus membros e para todos nós e para todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo. Que sejam abençoados, Pai. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do Espírito Santo esteja comigo, com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e até a volta do nosso Salvador e Senhor Jesus. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Amém.